Olá, voltamos agora com o nosso curso de teologia. Nós, do Instituto de Coaching Potencialize e Crie Resultados, estamos hoje tratando sobre o nosso material Livros Poéticos e Proféticos. Começaremos agora a nossa aula 2, onde abordaremos sobre o livro do profeta Isaías. Bom, o livro do profeta Isaías tem um versículo fenomenal que está lá no verso 1 do capítulo 61, onde, de uma maneira messiânica, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Digo versículo messiânico porque esse versículo diz respeito acerca do Cristo que viria para poder pregar essas boas novas, que é o Evangelho, a boa notícia de que a salvação estava agora diante dos homens, e o próprio Cristo que nos restaurou, o Senhor que nos proclamou a liberdade aos que estavam presos e abriu as prisões, onde nos libertou do domínio do império das trevas. Agora estaremos retratando o livro do profeta Isaías, pois é um dos livros mais messiânicos que se tem no Antigo Testamento. Então, vamos falar primeiramente do autor. A profecia leva o nome do próprio autor e profeta. Isaías era um aristocrata de nascimento, bem formado, erudito, se envolve e condena os problemas da nação, escolhido por Deus em Jerusalém e profeta por excelência, chamado o evangelista do Antigo Testamento, ou quinto evangelho. Então, de uma maneira resumida, nesse primeiro momento, vemos que Isaías é alguém da alta corte dentro do povo de Israel e que não consegue ficar vendo aquela situação acontecendo, os pecados acontecendo e ficar de boca calada. Mas ele não vai tentar resolver isso do seu jeito, da sua forma. Pelo contrário, Deus vê essa inquietude e Deus então o levanta como profeta sobre essa nação, onde ele se envolve e ele verdadeiramente começa a apontar e a condenar todos os problemas, todos os pecados que aquela nação então estava envolvida. Então, vemos Isaías, onde casou com uma profetisa e teve 2 filhos, onde colocou por nome neles: um resto volverá e rápido despojo pressa segura. Quais seriam mesmo o significado desses nomes tão estranhos, Geralmente, na Bíblia Sagrada, os nomes sempre estão atrelados a algo ou um significado especial. No caso dos filhos de Isaías, o significado, vou ler de uma maneira mais correta, é: apressando-se ao despojo, apressou-se a presa. Então, esses 2 filhos estão retratando exatamente o formato pela qual o povo de Israel seria destruído, a iminência da destruição da nação de Israel na sua parte norte. Precisamos deixar bem claro, Isaías está profetizando para o norte de Jerusalém, onde viriam os samaritanos, e nós comentamos isso em livros históricos. Então, o nome dos filhos de Isaías é Sear-Jezub, que seria o primeiro filho, e o segundo, Maher-Salai Hasbaz, que tem esses significados aí. São os nomes que se referiam à destruição, onde o rei assírio viria e invadiria, porque, segundo até no capítulo 8 do profeta Isaías, o Senhor diz que antes que esse menino viesse falar, o segundo, rápido despojo, pressa segura, que é o nome do segundo filho do profeta Isaías, que lá no hebraico é Maher-Salai Hasbaz, o império assírico viria e destruiria a nação norte de Israel antes mesmo que o menino soubesse falar pai ou minha mãe. Então, esses nomes têm essa referência. Isaías foi martirizado pelo rei Manassés, cerrado ao meio, e o seu ministério durou apenas 40 anos. Ainda falando sobre o profeta Isaías, ele profetizou durante
o reinado de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias e Manassés. Lembrando aqui que Manassés era filho do rei Ezequias, reino de Judá. Então, esse Manassés, além de ter sido o mandante, da morte do profeta Isaías, foi um dos piores reis, e como citei no livro, quando estávamos estudando os livros históricos que Judá teve. Isaías, que é o livro que nós estamos estudando, ele profetizou a queda de Samaria, por isso o nome dos filhos, viu a queda do reino do norte e a triste desobediência do povo. Foi um período de agitação política, iria falar a um povo surdo e apático as coisas de Deus, e eles não queriam ouvir, essa foi a realidade, e Deus lhe conformou com as profecias do Messias. Então, se nós olharmos para a vida do profeta Isaías, essa entrega, essa dedicação, valeu a pena, porque olhando para o Antigo Testamento, é o profeta mais messiânico. Quando eu falo messiânico, é o profeta que mais falou sobre o Cristo. Então, o período onde ele vai profetizar é cerca de 740 anos antes do Cristo vir, e ele já estava ali sendo o mensageiro de Deus. Por isso, a palavra-chave do livro do profeta Isaías é salvação. A esfera de ação desse livro vai tratar sobre os acontecimentos históricos do período entre 760 a 698 anos, e datando cerca de 62 anos, e seu ministério envolveu denúncias, mas também consolação a Israel, um povo que estava afastado do Senhor. Isaías 53:6 vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Então, aí falando sobre o Messias que viria. Então, vamos abordar sobre algumas lições que nós podemos extrair do livro do profeta Isaías, as suas características. Então, o livro leva o nome do profeta, e o próprio nome do profeta, a mensagem. Então, o nome do profeta significa: o Senhor é salvação. O Senhor seria o salvador do reino norte, se aquela nação se convertesse, e seria o salvador de todas as nações, se todos recebessem o Cristo que viria. Após falar da punição para o pecado, o profeta sempre vai trazer a salvação como algo que o Senhor quer disponibilizar para os livrar daquela punição, para os livrar daquela maldição. Por isso, o livro do profeta Isaías pode ser dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 35, nós temos profecias e condenação. Do capítulo 36 ao 39, isto é, 3 versículos, parênteses históricos, onde vai abordar algumas questões históricas sobre o seu povo. E no capítulo 40 ao 66, nós temos profecias de esperança. Alguns dividem esse livro em 2 partes, onde do capítulo 1 ao 39 fala desta condenação e desse parênteses históricos, e depois do capítulo 40 a 66 falando sobre as profecias messiânicas no que se referia ao Novo Testamento. Então, é possível nós entendermos que as lições que podemos extrair do livro vêm do advento de que o livro trata do Salvador, e o livro trata também do Salvador glorioso que viria em um futuro. Pegando Isaías nessa perspectiva do Cristo, ele profetizando há 740 anos antes do Cristo vir, ele vai estar tratando já o Deus Salvador tem um remanescente fiel. Então, quando esse Cristo vier, ele vai encontrar um remanescente. E para esse, preparou um futuro glorioso. Então, o livro do profeta Isaías vai nos trazer um esboço da própria Bíblia. Porque no Antigo Testamento fala do Cristo que viria. O Novo Testamento fala do Cristo que veio e que vai retornar para poder recompensar os fiéis. Então, o livro do profeta Isaías vai trazer esse esboço do Salvador que virá para resgatar e para presentear os que ali estiverem fiéis. Então vamos para mais lições. Primeiro, Isaías tinha a visão exata do pecado do seu povo.
como está lá no capítulo 1, verso 4. E denunciou claramente, inclusive, denunciou o pecado da classe religiosa e de seus líderes. A denúncia do pecado é a tônica da pregação de todo verdadeiro servo de Deus, que é santo, santo, santo. Isaías, quando ainda jovem, assistiu agir a grande potência mundial do seu tempo, a Síria, invadiu e tomou Samaria. Então, qual é a lição dessa questão? Isaías tem a visão exata do pecado do seu povo. Isaías, ele declara, ele denuncia tanto a classe religiosa, tanto a classe política, os líderes políticos, que naquele tempo estavam fora do padrão que o Senhor assim exigia. 46 anos mais tarde, tem algo fenomenal. Esse Isaías se torna um herói nacional. Você já deve ter lido no livro do profeta Isaías, no capítulo 36 e 37, quando o rei Senaqueribe quer invadir o reino sul, a Jerusalém, e destruir Jerusalém e destruir o povo de Judá. E é nesse momento que Ezequias, o que era o rei até então, o pai do Manassés, vai até o profeta Isaías e toma conselhos. Ambos sobem ao templo, ambos apresentam as cartas diante do Senhor e Deus dá um mega livramento. Isaías, nesse momento, ele se torna um herói nacional, não reconhecido pelo povo, mas pela sua ação, porque a partir da oração do profeta Isaías é que Deus então vai até o acampamento dos assírios e destrói 185 mil soldados. Olha que homem de Deus, olha que providência divina. É claro que posteriormente Judá viria a ser destruído, mas não nesse momento, porque teve um intercessor, teve um homem de Deus que ali orou junto com o rei Ezequias. E assim, falamos tanto do Cristo criança, do menino, da manjedoura, principalmente em época de Natal, tem os presépios. E o livro do profeta Isaías vai trazer à tônica a questão do Messias, o grande, o poderoso Messias. Será que você sabe que Jesus é Deus forte? Será que você já experimentou o poder dele? Você já sentiu o poder de Jesus para vencer uma grande tentação? Já experimentou a sua força em meio a angústias da morte? Já teve a experiência de saber que não conseguiria alguma coisa e Jesus a concedeu a você? Foi exatamente isso que aconteceu com Ezequias. Ezequias era um rei que estava vindo em grande crescimento por causa das reformas religiosas que estava tendo, e quando se sentiu ameaçado pelo rei Senaqueribe, com a intercessão ali diante do altar, colocando as cartas diante do altar, e principalmente com um homem de Deus como o profeta Isaías, Deus reverteu a situação. É esse Cristo que Isaías vai mostrar para nós, esse Senhor que transforma realidades. No capítulo 43, nos versos 18 a 19, nós vemos ali uma palavra de consolo que é trazida aos nossos corações por intermédio do profeta Isaías, desse Deus que é todo maravilhoso. E aí nós podemos pensar, quantas vezes vivemos presos ao passado, ou por considerá-lo muito melhor que os dias presentes, ou por ter com feridas, que marcou a nossa alma profundamente. Para ambas as situações, a palavra consoladora do Senhor, o nosso Deus Salvador, é uma boa notícia. Ele fará uma coisa nova e boa em relação ao futuro. Deixemos de olhar para trás. Ele colocará um caminho no ermo, no deserto, uma nova vida árida e sem rumo. Aliás, ele já colocou, e esse é Jesus, esse é o caminho. A profecia de Isaías que apontava para esse, que viria trazer alívio ao nosso sofrimento no meio do ermo, no meio do deserto, já veio há 2020 anos atrás, o nome dele é Jesus. Por isso, o livro de Isaías vai trazer a sua cristologia, onde podemos até afirmar que Isaías pode ser o livro mais neotestamentário do Velho Testamento. Tanto sua primeira vinda como a segunda vinda de Jesus estão registradas. Suas profecias descrevem inúmeros aspectos e a obra do que o Messias viria fazer. Por isso, nós veremos as profecias referentes à primeira vinda do Messias e as profecias referentes à segunda vinda. No capítulo 7, 14, fala do nascimento, e a virgem conceberá
onde está lá em Mateus capítulo 1, capítulo 9, verso 1 e 2, vai dizer que o povo andava em trevas e viu grande luz. Capítulo 11, 1, filho de Jessé, filho de Davi. Capítulo 50, verso 6, seu sofrimento e humilhação. 53, 3, homens de dores. 61, 1 e 2, o Espírito do Senhor estava sobre ele. E ainda mais, falando sobre a segunda vinda de Cristo, vai falar do grande dia glorioso do povo de Deus. Está aí os capítulos 4, verso 2, 11, 2 e 6 e verso 10, capítulo 32, verso 1 ao 8, capítulo 49, verso 7, 52, versos 13 e 15, 59, verso 20 e 21, Isaías 60, 1 ao 3 e 61, 2 e 3. Por isso, temos aqui 5 etapas que foram divididas aqui no centro da mensagem messiânica do profeta Isaías. Primeira é o holocausto, onde fala da sua entrega completa, a oferta de manjares sobre o seu caráter perfeito, oferta pacífica, expiação que gera paz com Deus, depois oferta pelo pecado, ele pagou por nossa transgressão, e oferta pela culpa, ele morreu para livrar-nos do efeito do pecado. Então, Cristo foi ofertado, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, para sofrer a expiação do pecado de toda a humanidade. Esse é o profeta Isaías, e na próxima aula veremos o profeta Jeremias. Até lá!